com o próximo item aqui. Então, pronto. Seja bem-vinda, então, Fernanda. Seja bem-vindo aí. Nós agradecemos a presença de mais um palestrante aqui, né? A Fernanda é engenheira, né, Fernanda? Pelo Sim. Mackenzie, engenheira de materiais, e ela é da Covestro. Covestro é uma empresa grande na área de fabricação, produção e desenvolvimento de polímeros, né? E a Fernanda é nossa especialista em poliuretanos, né? Aqui o pessoal da engenharia são os grandes usuários do poliuretano. A gente não vive sem os polímeros aí, né? Então, é sempre uma boa oportunidade de ter alguém falando dessa área, explicando um pouquinho do assunto. E hoje o assunto é bem polêmico, né? Usando CO2 para produzir poliuretano. Isso aí é tudo de bom, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, né? Agora a gente precisava pegar o resto como é que chama aquela matéria-prima secundária, que é o antigo lixo, né? E produzir o resto dos polímeros, né? Também. Daqui a pouco vai ter, né, Fernanda? Já tem muita coisa nesse segmento também, já tem muito projeto. Isso é uma grande oportunidade. Então, seja bem-vinda, nós agradecemos a sua presença aqui e da conversa também, e vou passar a palavra para você aqui, você fique à vontade, tá bom? Tá bom, então, tá bom. Pessoal. Obrigada, professor Guilherme, pela introdução aí, né, pela oportunidade de falar Mauá, primeira vez, assim, a gente tem essa oportunidade de falar para vocês. Eu, pessoalmente, acho que a gente, no passado, a conversa já conseguiu trazer alguma mensagem para vocês. A gente tem essas metas bem claras de estar perto da universidade, acho que faz muito sentido para a gente, como indústria, e para vocês também, né, que são futuros engenheiros aí, futuros colegas de trabalho da área, saber o que está acontecendo na indústria, onde que a gente tem colocado as nossas tecnologias, os nossos centros de pesquisa para trabalhar, e trazer isso para vocês terem uma ideia realmente do que está acontecendo, e que tipo de atitude, ou que tipo de pesquisa que hoje vocês têm em mente, ou que tipo de área que vocês pretendem trabalhar, se faz sentido, né, com o que está acontecendo e com o que a gente vê de futuro. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação. Aqui. Já estamos vendo aqui. Ótimo. Então, coloquei ela no modo apresentação. Não. Aqui eu saio do modo apresentação. Deixa eu voltar, que aí é melhor. Eu abaixo aqui. Ok. Então, assim, o que eu queria trazer aqui? Primeiro, acho que uma missão um pouco desafiadora para mim, que sou engenheira de materiais, né, modalidade química. Eu vi aqui que antes de mim já teve uma matéria bem da área de metalurgia. Eu sei o quanto é forte a metalurgia na área da mecânica e a importância da metalurgia na área da mecânica, mas como o professor Guilherme falou, vocês vão ser os usuários dos polímeros, e eu sou, assim, uma eterna defensora dos polímeros. Vocês falaram muito de eletrificação, e é um mundo onde a gente vê a presença de polímeros e compósitos muito fortemente. É um mundo que a gente vê que a necessidade por materiais leves e resistentes vai continuar com bastante força. Então, eu que defendo muito, eu acho que a gente não pode ficar um material, realmente, o mundo dos materiais, ele um complementa o outro, né? E ter essa oportunidade, essa variedade de materiais na mão é essencial para quem vai desenvolver alguma peça, algum projeto, alguma ideia de material que você tenha que resistir, dependendo da propriedade, da exigência do produto final, né? Então, ter esse leque de materiais é fundamental, né? Tanto para o engenheiro de desenvolvimento, quanto para a indústria em geral, né? Então, o que a gente vai trazer? A gente tem várias linhas de pesquisa para desenvolvimento de polímeros, só que eu quis trazer aqui um uso, porque como a semana de vocês, assim, muito bem colocada o tema, achei fundamental essa discussão do papel da engenharia nesse futuro, né? E o futuro realmente
se vocês olharem qualquer indústria química hoje, o futuro ele precisa ser sustentável, ele precisa ser focado na economia circular. A gente entendeu, toda a indústria de polímeros entendeu, que não tem mais como a gente ficar naquela economia linear, né? Usou, produziu, passou para o meu cliente, ele fez a peça, o consumidor usou e jogou no lixo. Isso não vai mais existir. Assim, quando eu comecei a falar sobre projetos de economia circular na indústria de polímeros, eu achava que isso estava muito longe, sabe? Que era um mundo assim que eu não ia viver. Mas eu tive uma grata surpresa, assim, eu tenho visto projetos já acontecendo, e a ideia de trazer esse produto para vocês, para falar em detalhes sobre ele, foi justamente vocês entenderem que já é real, que já é um produto real, acontecendo, para venda, disponível para quem vai fazer o poliuretano, usar esse produto. Então, eu quis fazer uma coisa real, não só ficar no sonho, nas possibilidades e nos planos, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E o uso de um material que hoje é um resíduo de qualquer reação orgânica hoje, qualquer reação orgânica de queima ou de produção de qualquer polímero, ele gera CO2. Então, é um resíduo que eu mesmo produzo. Então, é a essência da economia circular. Você utilizar um resíduo que você mesmo gera ou que é gerado na queima de combustíveis, que a gente acabou de falar muito em automóveis, que é uma área que o engenheiro mecânico vai estar muito envolvido, toda a produção de CO2, o que se fala hoje de pegada de carbono, de redução de carbono, então trazer uma solução de você utilizar um gás que hoje é visto como nocivo, como causador de aquecimento global, que acumula na superfície, na atmosfera, e trazer ele de volta, tirar esse papel da vilania do dióxido de carbono, que ele pode ser reutilizado, para a gente, no começo, foi até chamado de produção dos sonhos, catálise dos sonhos, né? Mas realmente aconteceu, e hoje ele é real. Então, para introduzir o tema, eu acho que eu nem preciso falar muito assim, né? Mas olhar o porquê desse caminho da Covestro, né? A Covestro, toda a indústria de polímeros, ela tem essa coisa de ter o peso da vilania nas costas, né? Vocês sabem muito bem o quanto o plástico hoje é visto como vilão, porque ele acumula, porque ele demora para se degradar, ele acumula em lixo, ele aparece no mar, ele entra no estômago dos seres marítimos, e então é realmente um vilão. Por quê? Porque a consciência do uso correto, ela não existe ainda. Então, a gente passa por esse processo de consciência, de separação, do entendimento de que todos nós somos responsáveis pelo lixo que vai sair no mar. E todos nós somos responsáveis pelo uso correto daquele polímero, né? Então, muitas vezes, o ser humano tem aquele costume de tipo, tá, então eu não sei fazer a coleta direito, eu vou proibir. E não é assim, né? A gente sabe a quantidade de soluções que são possíveis, e é nesse conjunto e nessa ideia que a Covestro entende que ela pode fazer do mundo um lugar melhor, né? E de que forma? Quais são as possibilidades que uma indústria de polímero, uma indústria química, pode fazer do mundo um lugar melhor, né? Então, o que é, né? A gente começou a se perguntar, o que é fazer do mundo um lugar melhor? Né? Cada um vai ter uma resposta, mas a gente foi pelo lado de que somos acusados de causar. Então, talvez um ar mais limpo, soluções inovadoras, produtos sustentáveis, isso vai fazer o mundo melhor, né? E aí veio a ideia. O lixo que eu gero, eu posso reutilizar, eu posso mostrar o quanto eu me preocupo também com o resíduo que eu estou colocando na atmosfera, né? Então, como que a gente desenvolveu? A gente pegou o dióxido de carbono. Por quê? O que a gente precisa para produzir polímero? Né? Quem lembra aí das aulas de química orgânica, de polímeros, a base da química orgânica é carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Só que o carbono é fundamental, sem carbono não tem indústria de polímeros. E a gente trabalhou e viu que naquele dióxido de carbono tem o quê? Carbono, né? Qual que é o principal produto lá dentro daquele carbono? Tem 2 moléculas de oxigênio, mas tem uma de carbono. E o carbono poderia ser reutilizado, né? E esse foi o nosso pensamento. Então, como que eu vou fazer isso, né? Por quê? O dióxido de carbono, essa molécula tão famosa, né?
que é o gás carbônico, ele é um gás é uma molécula química extremamente estável. É uma conexão química muito unida, né? Esse carbono com esses oxigênios, eles estão muito ligados a ponto de que é muito difícil separá-los, por isso que eles acumulam na atmosfera, né? Por isso que eles não separam com o tempo, por isso que eles não degradam com o tempo e acumulam na atmosfera e causam esse problema do aquecimento global, né? Todo efeito estufa que a gente tem sentido. Então, o que foi o desafio maior que a gente teve? Olhar para essa molécula, entender qual é o catalisador específico que eu poderia utilizar para quebrar essa molécula e fazer com que esse carbono que veio dessa quebra estivesse pronto para reagir novamente. E aí eu poderia pegar esse carbono e produzir os meus produtos, no caso um poliol, depois eu vou explicar em detalhes assim para vocês os produtos dentro do poliuretano para dar essa base mais firme dessa química para vocês. Então a gente era capaz de substituir o carbono que está lá na minha molécula de poliol, que é um polímero, como eu comentei com vocês, uma cadeia carbônica, em vez de utilizar do petróleo, que é do óxido de etileno, que é a base principal de produção de polióis, eu utilizar um carbono que vem do dióxido de carbono. Né? Então, é assim que a gente trabalhou os nossos projetos. Então, esse estudo já vem há muito tempo. Normalmente, esses estudos são conduzidos em parceria com universidades, centros de pesquisa. Foi o que a Covestro fez, isso lá na Alemanha, claro que é onde está a nossa matriz. Isso foi feito, muitas ideias chegaram e até que a gente chegou num catalisador ideal. Né? E aí a gente entendeu que, dentro disso tudo que a gente vive hoje, de conversa de dióxido de carbono, de utilização de carbono, de pegada de carbono da sociedade, de redução, e todo mundo tem meta de redução de carbono hoje. A ONU lidera isso, o G20 lidera isso, todos os países, todas as indústrias têm meta e abraçaram essas metas de redução de carbono, né? Então, como que esse maior inimigo do nosso clima, ele poderia ser uma matéria-prima novamente, né? E aí a gente previu que é preciso agir e é possível agir, né? E uma coisa que é muito interessante, né, que quando a gente parou para pensar e analisou direitinho, quem que já faz isso desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, né? Quem que já faz isso? A própria natureza. A natureza, na respiração dela, ela gera CO2, né, dióxido de carbono na respiração, só que na fotossíntese ela reaproveita o CO2, né? Então, assim, é uma coisa que parece simples, mas como a gente para e olha para a natureza e entende que a perfeição da natureza já era fazer isso, né? Então, vamos fazer? Vamos fazer, e a gente já está fazendo, né? Então, agora, eu só quero voltar um pouquinho com vocês, um pouquinho da história, para vocês entenderem como que a Covestro conseguiu fazer isso, né? O que é o poliuretano? Quando a gente volta lá em 1937, quando o poliuretano foi descoberto pelo Otto Bayer, lá nos laboratórios da Alemanha também, ele, claro, utilizou o que ele tinha na mão ali, que é carbono, oxigênio e tal, e descobriu que se ele misturasse um poliol, que é um poli, então vamos lá de novo, poli, uma cadeia que se repete, né? Álcool, então ela tem que ser um álcool, dependendo do tamanho desse poliol, é a propriedade do meu polímero final. Então, quanto maior a cadeia polimérica, mais flexível o meu polímero vai ser, o meu poliuretano vai ser. Então, aplicações, por exemplo, de espumas flexíveis, de poliuretano flexível, vamos pensar na principal. Todo mundo ou deve estar sentado ou deitado nele, né? Se alguém está na cama, está deitado em cima de uma espuma de poliuretano de um colchão. Se alguém está sentado numa cadeira de escritório, como é o meu caso, eu estou sentada em cima de poliuretano aqui na minha cadeira. Então, o poliuretano, a principal aplicação do lado flexível é espuma flexível, então é colchão e cadeira de escritório, por exemplo, é uma boa explicação. O carro utiliza muito poliuretano nos assentos também é uma aplicação muito grande para espuma flexível. E eles utilizam esses polióis de cadeia longa. Se eu diminuo essa cadeia polimérica, eu chego nas espumas rígidas, né? Então, qual é a principal aplicação da espuma rígida? Isolamento térmico, porque o poliuretano tem uma característica de isolamento térmico muito importante, que coloca ele como
um dos principais materiais na área de isolamento térmico, né? E qual que é a principal aplicação? A principal, que todo mundo tem em casa, geladeira. A geladeira, o interior dela, o interno dela é plástico, algum outro polímero, normalmente ABS, ou alguns têm uma mistura de ABS e policarbonato, aquele interior, e fora metal, continua sendo chapas metálicas, e o interior dela faz um sanduíche todinho preenchido com poliuretano rígido. Então, tá aí o poliuretano de novo. Então, eu falei dos dois extremos do poliuretano, e além disso, o poliuretano ele pode ser aplicado, isso eu falei extremos de aplicação quando eu tenho expansão, né? Quando eu tenho dois líquidos que misturados expandem e formam um material expandido, com densidades mais baixas, né? Então, isso são as principais aplicações do poliuretano expandido. Mas qual é a principal aplicação do poliuretano não expandido? As tintas, né? Então, a tinta é a principal aplicação, onde eu não posso ter expansão. Então, eu não quero água naquela formulação de jeito nenhum, porque se tiver água, vai dar aquelas bolinhas, vai dar falha, vai dar algum problema. E as tintas de poliuretano no carro também são fundamentais, assim, todos os carros são pintados com poliuretano, quando você precisa de resistência, né? Então, esse é mais ou menos um overview. Eu quero dar um pouquinho mais de base de vocês, só para vocês entenderem onde que a gente entrou com o carbono, tá? Então, assim, o que é o poliuretano? O poliuretano é uma formulação. Então, nós, Covestro, fornecemos alguns dos componentes para a indústria que vai espumar. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo de novo do carro. Uma empresa muito grande, que é a Woodbridge, que é a TW, né? Que faz assentos, que faz espumação de assentos no Brasil para a área automotiva, ela utiliza poliol e isocianato que a Covestro fornece, só que ela é formuladora. O que isso significa? Ela vai comprar um poliol da Covestro, que pode ou não ser esse da base do carbono, ou ele pode ser também a base petróleo. Ela vai fazer a adição de catalisadores, silicones, surfactantes para eu controlar o tamanho celular. Ela vai fazer adicionar alguns aditivos se ela quiser que aquela espuma não queime. Ela vai colocar expansor alternativo. Então, por exemplo, se ela precisar de água, mas se ela vê que a água não é suficiente, ela quer mais expansão, ela pode usar um agente físico com baixo ponto de ebulição. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser na formulação de poliuretano, dependendo da propriedade que a gente precisa. A Covestro entra nessa formulação fornecendo polióis e isocianatos. Todos os outros, a Covestro não participa, são outros fornecedores, tá? Dentro dos polióis, os polióis eles têm duas bases químicas principais. O poliol pode ser poliol base poliéter ou poliéster. Tem uma diferença aí na cadeia carbônica e isso dá diferenças na propriedade final. Uma coisa principal, o poliéster, ele não tem uma boa resistência à hidrólise. Né? Se a gente pensar, ele é quebrado pela água, se tiver muita presença de água. Então, algumas aplicações não dá certo utilizar. Então, a grande maioria das aplicações utilizam poliol poliéter. Né? E com a introdução do poliol, do dióxido de carbono, a gente, além de trazer uma solução sustentável, a gente ainda criou um novo tipo de cadeia para o meu poliol. Então, além de ser sustentável, eu ainda trouxe uma possibilidade de ser explorada tecnicamente, o que foi muito bem visto e muito bem recebido, porque a gente teve ganhos de propriedades. Porque uma coisa que vocês vão atravessar muito também na vida de vocês, de trabalho, toda vez que vocês tiverem qualquer ideia de projeto, de introdução de materiais sustentáveis, vocês vão ouvir daquele cara antigo que já está lá na indústria há tanto tempo, que não, isso vai estragar a propriedade final. A Covestro vem com esse poliol e outras saídas, outras soluções, trazer que não é a utilização de material sustentável nem sempre estraga a propriedade do produto final. E isso também foi uma coisa muito importante, assim, que a gente fundamentou vários estudos, porque não adianta você trazer um material que seja sustentável, que estraga a propriedade do polímero final, porque se você faz isso, ou ninguém vai usar muito pouco, só pelo apelo de sustentabilidade, aí fica aquela coisa, ele é mais caro porque não é usado, né, ou não é usado e fica mais caro. Então, ele precisa girar. Então, tem que ter aceitação técnica, tem que ter aceitação de custo, então, para a coisa girar. E aí, uma hora, esse produto sustentável, ele, além de ser sustentável, ele vai ser praticamente páreo a páreo com o produzido base petróleo.
e aí o preço dele pode cair. Então, isso que vai girar a roda. E é isso que a indústria química entendeu, né? Então, isso também é muito legal. E dentro do mundo isocianatos, existem os isocianatos base aromática, né? Que estão o tolueno de isocianato e metildifenil de isocianato são os dois principais. Só assim, em geral, TDI é o mais utilizado para espumas flexíveis, MDI mais para espumas rígidas. E para espumas, porque aromático tende a ser uma reação muito rápida. Então, a espuma, ela é formada, para vocês terem uma ideia, a injeção de bancos automotivos, o ciclo de produção deles é no máximo 3, 4 minutos. Então, é o tempo de injetou, normalmente molde aberto ou fechado, ele girou no carrossel, o operador já está abrindo, já está injetando o próximo. Então, ele tem, em média, assim, 3, 4 minutos de tempo de ciclo. É muito rápido. Então, os aromáticos trazem essa capacidade de catálise, né? E os alifáticos, que são onde? Espumas que espumas podem ser feitas com alifático quando a gente quer uma tendência, mas a principal aplicação do alifático é a tinta. Qual que é a principal diferença? Ele tem um tempo de reatividade muito lento e a tinta precisa disso, porque se você faz a mistura do seu composto, da sua formulação de tinta, você está lá aplicando no seu borrifador, não é borrifador, tem um nome, a pistola de aplicação, né? Se ela tiver, é isso que eles chamam de shelf life nesse mundo de tinta, né? Se ele tem um shelf life muito curto, se ele reagir muito rápido, ele já vai secar na minha pistola, então eu preciso na aplicação de ter esse tempo. Então, os alifáticos são os principais isocianatos utilizados em tintas por causa dessa característica. Dá para fazer espuma? Dá. Dá para usar aromático em tinta também? Dá também. Vai formar o poliuretano. Mas, é como eu falei, a seleção das matérias-primas, ela está sempre baseada em duas questões principais, processo e propriedade. Né? Então, a seleção de materiais, ela está muito aí. A que tipo de processo eu vou ter que submeter e a que tipo de propriedade final eu vou precisar. Então, eu quis dar esse geral para vocês entenderem onde entra. E qual que é a base todas essas matérias-primas que eu citei? Petróleo. Desde que mundo é mundo, que polímero é polímero, a base disso tudo é o nafta, que a gente tira o carbono para fazer todos esses componentes, né? Então, como eu fomentei, a gente trabalhando nessa química toda, que a Covestro já está aí há mais de 85 anos já desenvolvendo poliuretano, a gente começou a olhar para essas matérias-primas que a gente utiliza e ver onde a gente podia introduzir, então, matérias-primas sustentáveis, né? Então, a gente tinha esses sonhos, né? Então, o sonho da sociedade qual que é? Reduzir a pegada de carbono. Qual que é o sonho do cientista? Fazer o CO2 reagir, né? O CO2 é uma molécula, como eu comentei, muito estável, muito difícil de reagir. E encontrar esse catalisador ideal foi realmente o maior desafio. E o sonho da indústria é encontrar uma fonte alternativa de carbono. E a gente tem buscado essa busca constante por fontes alternativas de carbono já estão acontecendo muito, né? E esse do CO2 é o principal. Então, a gente já tem uma planta rodando na Alemanha desde 2016 já, a gente já tem projetos no Brasil, então tenho muito orgulho de falar isso, porque eu fui assim a pessoa que trouxe esse material para testes aqui no Brasil, fui atrás de oportunidades que sejam legais, que tragam ganho de valor também para o produto e para as aplicações que utilizam, né? A seleção desses projetos, então a importância desse poliol escolhido ser para fazer espumas flexíveis, que é o maior volume hoje de poliuretano expandido, hoje o maior volume é de espuma flexível, né? Então a gente desenvolveu um poliol que fosse exatamente igual ao poliol que o meu cliente já usava, só que com base sustentável, né? Então, as mesmas propriedades, que tivesse pouco ajuste de produção. Isso também é uma preocupação muito grande, né? A solução ela tem que ser drop-in, que a gente chama, né? Que ela não traga todo aquele tempo de homologação, que tenha dificuldade de processar, dificuldade na propriedade final. Então, a importância disso na consideração do plano do projeto, né? Então, isso foi feito. Né? Então, aqui, só para mostrar para vocês como que essa cadeia de poliol que eu expliquei, ela entrou. Então, como que é essa cadeia? Ó, se vocês olharem aí, o poliuretano, então, ele é um radical, o OH que se repete, e dentro depende o comprimento dessa cadeia polimérica. Então, como eu comentei, quanto mais curto o poliol de cadeia curta, que significa espuma rígida, e quanto mais longo aquele Y ali,
maior a cadeia polimérica, então eu consigo espumas flexíveis. É assim que a gente varia. E eu como Covestro, mexer naquele Y ali o quanto eu quiser. Né? Então, eu dou para o mercado o tamanho de molécula que ele deseja, mexendo nas minhas matérias-primas, iniciadores e etc. Né? Quando o dióxido de carbono entrou, ele formou um grupo carbonato, que é aquela dupla O. Aquela dupla O trouxe maior resistência ao rasgo, às minhas espumas, ele trouxe maior resistência, ele criou quase que um híbrido que tem uma resistência à hidrólise melhor e que traz algumas resistências que o poliéster tem. Então, isso foi muito legal também, uma coisa que eu só descobri depois com os projetos, quando os projetos foram acontecendo, a gente foi medindo as propriedades finais e a gente viu que, além de sustentável, o produto ainda trazia benefícios, né? Então, ele tem a mistura com isocianato, que é basicamente um grupo NCO e um radical variando. Esse radical, então, ele pode ser, como eu comentei, um tolueno, que é o tolueno de isocianato, ou um metildifenil, que são 2 anéis, que é o MDI. Então, esse radical também varia um pouco, né? E também isso direciona um pouco o tipo de espuma que eu quero fazer, mas o que manda na propriedade final é justamente o poliol. Né, o isocianato não varia tanto assim nessa questão de propriedade final, mas sim de reatividade. Então, se esse R é um alifático, como eu comentei, ele vai ser mais lento, se esse R é um aromático, ele vai ser mais rápido. E aí eu formo o meu poliuretano. Né? Então, é assim que a gente foi e a gente conseguiu trazer, e só eu quis trazer também para vocês entenderem quimicamente as moléculas e o que foi modificado com essa questão, né? Então, como eu comentei, por que a gente escolheu fazer o poliol para espuma flexível? Porque ele tem um maior volume hoje e eu preciso que essas soluções sustentáveis gerem volume. Se eu tiver volume, eu consigo trazer queda no custo, né? Então, se eu lanço pouco volume, o preço vai ser insustentável. Eu não vou conseguir fazer rodar esse produto porque o preço vai ficar impagável e a indústria não vai aceitar. Né? Por mais que ela tenha vontade, por mais que ela tenha metas de redução de carbono, por mais que o governo force com algumas legislações, ela não vai pagar muito mais para ter um poliol sustentável, um produto sustentável. A indústria ainda pensa desse jeito, muita coisa já mudou, a pandemia acelerou muita coisa. Eu digo assim, eu não sou defensora de pandemia, eu acho que foi um período está sendo um período muito ruim para todo mundo, a gente teve atraso em diversas áreas, mas a sensação de que o mundo pode acabar, que você pode perder seu ente querido, isso realmente bateu, e isso acelerou diversos projetos na indústria, né? Então, o projeto sustentabilidade foi uma coisa que foi adiantada na pandemia. A gente sente o quanto empresas que gostariam, que tinham sonhos e vontades, hoje elas vêm para a gente e falam assim, agora eu vou fazer acontecer, chega de ficar esperando. Né? Então, isso foi muito legal, né? Nessa fase de pandemia. A gente viu o quanto essas nossas tecnologias conseguiram andar. E aí a gente escolheu o poliol flexível porque é o de maior volume. Hoje, qualquer país produz colchão. Países pobres, o colchão é a principal aplicação que traz o volume. Então, a gente desenvolveu exatamente o poliol que usa para fazer espumas de colchão. E aí, os pilares de qualquer projeto de espumas, né? Então, a gente tem que ter propriedades mecânicas, controle de emissões, isso é uma coisa que se fala muito na indústria automotiva também. Um dia eu posso trazer uma palestra só falando de redução de emissões da indústria automotiva em poliuretano, a quantidade de normas que existe, cada montadora tem a sua exigência. Então, a gente se preocupou com isso, porque eu também não podia dar um passo para trás. O que é a emissão? O poliuretano e qualquer polímero emite VOCs, né, no tempo de degradação deles, e o interior dos carros é muito quente, então faz com que acelere essas emissões. Então, eu não podia trazer um produto de novo, ó, a nossa preocupação, eu não posso trazer um produto sustentável que estrague nos outros pilares, né? Então, a emissão também foi uma coisa muito importante que a gente se preocupou demais nesse projeto de espuma, porque é muito importante para espumas flexíveis, né? E aí veio assim, a hora de escolher. Eu podia usar 100% de dióxido de carbono e substituir 100% no petróleo? Podia fazer isso, mas a escolha não foi só por custo. O que aconteceu tecnicamente com esse meu poliol? Quando eu criei o poliol polietercarbonato, ele me deu uma certa polaridade à minha molécula, e isso fez com que eu aumentasse a viscosidade do poliol. Aí foi outro limitante também. Por quê?
De novo, pensando no processamento do cliente. Se ele está acostumado com uma viscosidade entre 2 a 4.000 CPS, que é a viscosidade, é o megapascal por segundo, que é a unidade que a gente utiliza para medir a viscosidade desses líquidos, né? Se eu aumentasse muito do que ele estava acostumado, ele não ia conseguir processar. Então, ele não ia ter bomba para processar, ele ia ter que ficar criando diluições. Então, não dava para fazer isso. Então, a gente limitou que em 20% de incorporação de CO2, de substituição do óxido de etileno, que seria o que a gente está deixando de utilizar a base petróleo, ele estaria dentro do meu target de viscosidade. Então, foi aí que eu consegui limitar a quantidade de... Aí que foi a decisão. Não é porque eu não poderia mais. Então, aí no produto final, ele representa 14%. Quando você vê a molécula inteira do poliol, ele significa 14% no poliol final. Né? Então, a gente criou um poliol que chama Carja, um LC05, foi uma nomenclatura dada, e ele, além de tudo, ele também trouxe dureza para o meu poliuretano final por causa dessa polaridade. Então, assim, esse poliol que eu estou comentando aí, porque essa apresentação também eu faço para os meus clientes de espuma flexível que utilizam polióis que dão dureza, que é esse poliol polimérico, ele, além de tudo, faz com que eu utilize também menos poliol polimérico para dar dureza, e eu limitei nesse poliol polimérico a quantidade de viscosidade. Então, a viscosidade dele já é perto de 4.000, eu limitei nessa porque já é um poliol já utilizado na indústria, que já tem bombas especiais para fazer a transferência deles dos tanques para a máquina, então eu já era uma viscosidade conhecida no mercado. Foi aí que a gente limitou. Né? Aí agora, o que é a parte da apresentação que eu trago para vocês, já expliquei toda essa parte técnica, se tiver ficado qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Eu acho que estou aqui tentar explicar para vocês o máximo dessa parte, eu sei que ela é um pouquinho complicada, para quem não está tanto ali no dia a dia, mas eu quis trazer porque eu acho importante eu entender, porque por incrível que pareça, muitas vezes quando a gente fala de utilização de dióxido de carbono, você pensa muito no gás de dióxido de carbono, e aí todo mundo pensa assim, nossa, pera, então você vai ter um poliol que tem um gás dentro. Eu falo, não, não é isso. A química do carbono é a química da base mesmo, o carbono como elemento químico. Não é dióxido de carbono incorporado a um líquido e fica tipo um refrigerante. Isso se usa em espuma para expandir, tá? Então, é uma tecnologia utilizada que você injeta CO2 nos cabeçotes das máquinas injetoras de poliuretano, mas para outro objetivo. Aqui, eu quis trazer para vocês entenderem como que é, né? E não ficar essa dúvida aí para vocês. Né? Então, aqui eu quero trazer também um pouco do panorama, né? A gente também, é importante a gente ver também uma coisa que a conversa analisa muito. Adianta a indústria química e de polímeros trabalhar tanto para trazer soluções se o consumidor final, se a sociedade ainda não está preparada, né? Então, a gente faz diversas pesquisas em relação a desejos de consumidores, como que o tema sustentabilidade está sendo visto no mercado, se a cabeça das pessoas está mudando, se o pensamento de responsabilidade das pessoas está mudando, porque é muito importante. Esse pensamento de mudança, de ser corresponsável pela mudança do mundo, é muito importante para as futuras gerações. E a gente já vê a sociedade, as gerações mais novas pensando diferente, e a gente quer ver cada vez mais isso acontecer, né? A principal tendência, então, que a gente vê é o sentido de responsabilidade. O que mudou, né? Hoje, os consumidores, eles começaram, vamos dizer, a se questionar. Ele começa a se questionar do seu papel como poluidor e gerador de lixo, né? Ele começa a se questionar, só que ao mesmo tempo, ele pensa assim, tá, eu sou culpado, só que, isso é muito complicado para mim. Eu acho que eu sozinho, o que eu sou capaz de fazer? Não sou capaz de fazer nada, né? Então, o que ele faz? Ele transfere esse sentimento dele de culpa para as marcas, porque ele acha que o poder de transformar o mundo não está nele, está nas marcas. Então, ele transfere para, por exemplo, um McDonald's. O que o McDonald's está fazendo? Ele é dono desse mundo, ele pode fazer alguma coisa. O que a Coca-Cola está fazendo? Ganha tanto dinheiro, né? Então, o que o governo está fazendo? O que o mundo, o que o G20 está fazendo? Então, ele transfere esse sentimento que ele sabe que é dele
para essas marcas. E faz com que, se essas marcas tiverem alguma coisa, alguma prova de que eles estão fazendo alguma coisa, alguma atitude, então tá bom, então agora eu posso fazer, eu vou comprar dessa marca. Entende? Então, assim, para a gente entender que somos responsáveis, sim, só que ainda o ser humano não consegue trazer para ele, sou responsável, mas o que eu vou fazer? Né? Então, então pelo menos eu vou ajudar quem está fazendo. Então, a gente vê diversas marcas e a importância das marcas mostrarem o que eles têm feito pelo mundo. Né? Então, a gente já vê Adidas anunciando que ela vai utilizar somente plásticos que vêm do plástico que é coletado nos mares, né? A gente já vê construções sustentáveis cada vez mais como tendência. Então, você faz uma construção que, em teoria, é algo que gera problema, que pode desmatar, que pode ter algum problema. Você faz uma coisa sustentável, que gasta menos energia, com o aproveitamento de luz solar, então cada vez mais a gente vai ver isso, e a gente vê a minha área, por exemplo, colchões, utilizando tecidos que utilizam plástico no final do ciclo de vida dela, né? Outro projeto, né, que foi legal que o professor Guilherme no começo falou, a Covestro já está trabalhando em trazer reciclagem química de espuma de poliuretano, então o colchão, no final do ciclo de vida dele, a gente trazer essa espuma, reciclar quimicamente, então a nossa planta já em 2026, ela já vai estar produzindo, então isso também foi uma coisa que a gente anunciou para o mercado, alternativas em planta, então buscar na biomassa esse carbono, né, então onde tiver carbono é para lá que a indústria química vai, né, então a ideia de buscar carbono, de dióxido de carbono é uma, mas a gente tem várias frentes e vários projetos na área, né? E aí, outra coisa que é importante vocês saberem também, não adianta só você falar que você, eu tenho uma redução da pegada de carbono, existem formas métricas, existem métodos e cálculos matemáticos, que é o Life Cycle Assessment, que é o que a gente fala, que é o cálculo da sua pegada de carbono. Então, a Covestro faz, qualquer tecnologia que é lançada acho que não é nem obrigatório você fazer, porque não adianta você falar, você tem que mostrar e provar que aquela sua solução traz o ganho. Então, a Covestro fez esse cálculo, então, esse primeiro significa cálculo de produção, geração de carbono por quilo de poliol, né? Então, a gente reduz matérias-primas, o uso de matérias-primas que produziriam mais, que teriam mais impacto na nossa pegada de carbono, utiliza CO2, né, nesses materiais, então a gente tem essa redução. Então, a gente sabe que esse cálculo, essa redução aí nessa fórmula de cálculo, deu por volta de 26% na redução da pegada de carbono quando você produz com CO2, com essa substituição de 20%, ao invés de utilizar vindo do petróleo. E aí é a mensagem final e para onde vão esses projetos, né, que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então, cada vez mais, a partir do momento que você tem a química na mão, você tem o carbono na mão, você pode fazer qualquer polímero. Então, também, é importante também, no começo eu não falei para vocês, mas quais que são as frentes de trabalho da Covestro, já que ela tem essa tecnologia na mão? Então, a Covestro, ela foca mais de 80% em poliuretano, então todos os meus polióis podem ser feitos com esse carbono. A gente está trabalhando para desenvolver polióis de todos os tipos, da cadeia curta ao cadeia longa. A gente está trabalhando também para fazer policarbonato também, que policarbonato também está na nossa linha de produtos, porque tem uma química similar, até parecida no começo da cadeia deles, o poliuretano e o policarbonato têm uma química parecida, né, principalmente para formar o poliol, para formar o poliol poliéter, principalmente, aquele começo, lembra um pouco a produção do policarbonato. Então, a Covestro também tem policarbonato na linha dela, de produtos. Então, a gente também está desenvolvendo o carbono do policarbonato, o fenol, que vem desse carbono, né? Então, isso cada vez mais vai aparecer essas alternativas, né? E aí a gente sente que a gente vai continuar aumentando a base dessas matérias-primas da indústria química e promovendo, como sempre, a economia circular. Então, a gente fala que a gente vai estar ultrapassando os limites, que a partir do momento que você tem a tecnologia na mão, agora o céu é o limite mesmo, né, nessa utilização.
É só a gente conseguir o engajamento dos nossos clientes, e a gente já tem conseguido muita coisa, e a gente tornar essa tecnologia sustentável na parte viável economicamente também. Né? Então, isso que eu tinha para a apresentação. Depois, se quiserem abrir aí para algum bate-papo, alguma coisa, estamos aí. Claro. Sim, foi muito interessante, Fernanda, gostei bastante. Olha, achei assim muito interessante o fato de você ter uma pegada de carbono aí numa redução de 26%. Né? Isso assim é fundamental. Quer dizer, as demandas que a gente recebe ultimamente são sempre nesse sentido, né? O que você está fazendo para os polímeros, para os plásticos serem sustentáveis, né? Então, essa é uma das respostas, né? Que aí você está propondo aí, que é justamente utilizar o CO2, que é o grande, vamos dizer assim, vilão atual aí dos nossos problemas climáticos, né? Da degradação de matéria-prima. A gente está com o CO2 aí em excesso, ele está criando vários problemas. Então, é fantástico que você tenha uma resposta para isso. É lógico, eu acho que oportunamente até vou convidá-la para você vir falar sobre as outras iniciativas que vocês têm aí, porque é bom que a gente conheça, né, o que as empresas estão fazendo, sabe? Como você falou, né? Muitas vezes as empresas são as vilãs, da situação. E a história é que os polímeros tiveram 100 anos de desenvolvimento, né? E nesse desenvolvimento eles se tornaram ótimos materiais, né? Agora queremos, por outros motivos, né, que eles sejam biodegradáveis. Tem mais um tempo aí pela frente para que a gente possa cuidar disso, né? Então, acho fantástico ver essas propostas, ver essas soluções e ver que isso está já acontecendo nos dias de hoje, né? E dar essa resposta para os nossos alunos, para aqueles que nos perguntam, porque assim é um questionamento constante, né? Então, temos algumas perguntas aqui, até vou te repassar aqui, ó. Vamos lá. Tinha uma aqui inicialmente que ele falou assim, olha, do Marcelo Paiva aqui, ó. Olhando para a natureza, nossa mestra maior ao longo da história humana, a pergunta que não quer calar é: como é hoje a comparação de valor entre o poliuretano tradicional e os novos polióis ou poliuretanos de uso na indústria? O que você pode falar sobre isso, Fernanda? Tá. Então, aqui a gente está querendo pensar onde a gente utiliza o poliuretano, pensando no custo dele em relação aos outros materiais também. E assim, em termos de sustentabilidade, como é que ele está hoje? Assim, o que você pode me dizer? Como é que o poliuretano está hoje em termos de sustentabilidade? Tá, então comparando em termos de sustentabilidade, é assim, o poliuretano, ele se encaixa naquela classe lá daqueles termofixos, né, que quando a gente aprende tal, termoplástico, termofixo. O termoplástico, ele tem uma facilidade do uso de reciclagem, porque a reciclagem é moer, trazer de volta. Apesar desse uso irracional, desse moer, trazer de volta, ter danificado a visão, como eu comentei, né? Isso danificou muito com o tempo o uso, sem um estudo ou sem uma ideia desses reciclados, de trazer para a indústria um conceito de que você estraga a propriedade. Então, tem que ter um certo cuidado nisso. Porém, o termoplástico ele é muito mais fácil de ser utilizado, que é moer e trazer de volta, reciclagem mecânica que a gente fala. O poliuretano, por ser termofixo, ele precisou buscar as outras alternativas, né? Então, a gente traz hoje alternativa. Então, a reciclagem principal é a reciclagem química, que é você trazer a espuma lá do final dela para ela retornar a ser poliol e TDI, ou MDI, isocianato em geral. Então, isso já tem muitas frentes, mas já tem muita frente. Eu digo assim, que 2026 a gente já vai ter poliol e TDI que fez uma pós-consumo. Então, isso é muito legal, a indústria dando esse passo. Existe essa possibilidade, mas a gente ainda não tem produtos de qualidade no mercado, ou empresas grandes que vieram nessa condição, né? E aí que a gente, porque a reciclagem mecânica das espumas também existe. Não sei se... que o colchão é um produto que fica muito ali encapsulado,
aglomerado, mas internamente aquele colchão existem os aglomerados de espuma, que é a espuma pré-consumo. Então, a produção vai lá, então são blocos de espuma laminados que sobram pedaços de espuma. Esses pedaços de espuma são recolados, né, e eles formam aglomerados de espuma. Então, isso é uma coisa que já se faz na indústria há bastante tempo e tem muita qualidade esse aglomerado, inclusive. Só que quais são as formas de reciclagem? São essas, né? Então, a reciclagem mecânica, que já é utilizada, e a reciclagem química. Então, a busca por materiais sustentáveis no poliuretano vai muito além. Ela foi além, ela buscou matérias-primas alternativas, ela buscou reaproveitamento, justamente por ter esse peso do que o termoplástico é mais fácil, né, de reciclar. Né? Quando você fala das embalagens, por que não tem embalagem de poliuretano? Porque não tem condição. Uma, porque é mais caro do que os outros materiais termoplásticos em geral, né? E outra, que são materiais que é mais fácil de ter soluções de reciclar, porque pode ser feita reciclagem mecânica, moer e trazer de volta para o processo. Né? Então, é aí que a gente esbarra nas condições e alternativas à sustentabilidade, mas já tem bastante coisa aí sendo feita. Uma pergunta importante que eles completaram aqui. Em termos de custo, isso é competitivo também? O sustentável também é competitivo? Tá, isso também é muito importante, que é uma coisa que eu gosto de destacar, porque outra coisa que, quando você fala de produto sustentável, é mais caro, né? Com certeza é mais caro, sai daqui com esse produto, né? E assim, isso a gente enfrentou muito, e aí a preocupação, né? Porque se ele é mais caro porque ele é produzido em menor escala, só que, ao mesmo tempo, se ele é mais caro, ele não vende, então eu não vou ter escala. Então, a consciência que você precisa, claro, trazer um produto, que você teve um tempo de investimento em pesquisa, que precisa ser pago todo esse investimento. Então, ele tem que ter um ganho, ele tem um valor agregado maior, a importância de trazer isso, né? Então, ele tem toda a pesquisa por trás, mas eu não posso cobrar desse meu cliente um valor tão maior que impossibilite e inviabilize comercialmente esse produto. Então, a conversa tem essa preocupação. Hoje, se eu for dizer para você, o preço do poliol básico, ele é um commodity, então ele varia demais. Esse seria um preço mais de poliol especial, mais constante. Hoje, o preço ele estaria 30% a 40% maior. Então, não é um impeditivo para trazer isso para o mercado hoje, né? Então, é muito importante esse entendimento em qualquer projeto, né? Em qualquer projeto, para ele rodar, ele não pode ter um custo maior, porque senão o empresário não vai pagar ainda no Brasil, não vai pagar. Sem dúvida. Não é? Não, e é normal, quando você lança um produto, ele tem sempre um custo maior no início da comercialização. Sim. Com o tempo, você vai, vamos dizer assim, abatendo isso dos investimentos, vai amortizando, e eventualmente você vai ter um custo mais competitivo ao longo dos anos. Né? Essa é a nossa ideia, professor. A ideia nossa realmente é essa: chegar uma hora que eu produza tanto Cardium que ele vai ter um preço bem compatível ao poliol normal, convencional, que a gente fala, e aí ele torne uma solução muito mais viável e fácil, né? Tá, economicamente. Né? Ó, deixa eu passar o professor Joseph, queria perguntar uma coisa para você aí. Joseph. Ótimo. Oi, Fernanda, muito obrigado pela sua palestra. A sua palestra está tão espetacularmente encaixada no nosso tema que dá vontade Não é? de Quando eu vi o tema, eu falei, tenho que falar disso. Parabéns, professor Guilherme, aí, pelo convite, professora Viviane, que convidaram você. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está olhando o impacto o papel do engenheiro nessa recuperação da natureza, a sustentabilidade, mas, no fundo, as tecnologias que a gente usou, com ou sem amparo de engenheiros no passado, foram as grandes responsáveis por chegar onde a gente chegou agora. Né? E basicamente em duas frentes: o aquecimento global e a depleção da camada de ozônio também, com os clorofluorcarbonos. Né? Felizmente, a gente está conseguindo recuperar bem com a legislação que saiu lá a partir dos anos 80, 90, a gente reduziu bastante o uso dos clorofluorcarbonos. E a gente está conseguindo fechar o buraco da camada de ozônio. Agora, os gases de efeito estufa, o menos prejudicial é exatamente o CO2, ele tem um impacto unitário, ele é o que a gente usa como referência para medir o impacto dos outros gases. Mas ele tem muita quantidade, por isso que ele é considerado o número 1 em termos de ataque, né, claro. Agora, o metano, o hexafluoreto de enxofre, todos esses outros gases que têm um potencial de aquecimento global muito grande,
A gente não consegue retirar esses carinhas da atmosfera e os CFCs também, que a gente colocou no passado, a gente não consegue usar isso como matéria-prima também? Existe algum estudo nesse sentido ou não? O foco é só no Ah, CO2? não, legal, legal que você falou disso, professor, porque assim, a espuma, ela teve muito envolvida nesse processo de retirada dos CFCs, porque a espuma rígida utilizava como expansor alternativo, que eu comentei lá quando eu falei um pouco de fórmula, então além da água, ela usava muito, então as espumas de isolamento térmico usavam muito CFC, a gente trabalhou muito para tirar e não utilizar mais CFC, mas isso quando a gente fala, né, do ataque à camada de ozônio, né, só que quando a gente fala de aquecimento global, ainda o CO2 é o maior vilão. Existem esses outros, né, principalmente o metano, né, que o metano é um gás realmente formado mais da parte, né, quando a gente brinca lá, que é a parte lá da vaca, né, que não tem como segurar as vaquinhas, mas realmente é um outro gás, muito, muito, muito que está lá, que acumula. Onde a gente esbarrou na seleção do gás? Uma delas o CO2, ele está aí, ele está muito comentado, quando a gente fala de qualquer redução de carbono, de pegada de carbono, é o CO2, primeiro que você sinaliza. É o primeiro porque ele é principalmente exaustão de carro, né? Então, todo carro gera CO2 lá, então a maioria lá é CO2 e não é metano, e não são os outros gases. Então, a química orgânica em si, que é a dos polímeros, é o CO2. Então, esse foi um dos motivos da escolha do CO2, porque era um gás que eu mesmo gerava, então, no conceito de economia linear, deslinear para circular, era o que encaixava mais no conceito. Eu sou geradora de CO2, então eu tenho que dar um fim para aquele CO2. Então, a responsabilidade maior da Covest, da indústria de polímeros, no CO2 do que nos outros gases. Esse foi um ponto. E o outro onde conseguir a viabilidade também para a Covestro, né? Onde a gente coleta? Hoje, a coleta desse CO2, ela não é na atmosfera. O que foi produzido, já foi. Não tem como eu ir em estratosfera e coletar. Eu consigo evitar que ele acumule. Então, hoje, a minha coleta é ou em termoelétrica, se tiver alguma vizinha à minha fábrica, ou o que está sendo feito hoje na minha planta é uma fábrica de amônia, vizinha a Covestro, na Alemanha, com um coletor no chaminé da fábrica. É assim que a gente faz, porque também todo projeto, a viabilidade é fundamental, né? Então, essa viabilidade logística de coleta foi o segundo ponto para a decisão. O CO2, eu tinha um vizinho que fabricava aqui do meu lado, ou eu mesmo fabrico. Né? É que o CO2 produzido na produção de amônia, ele era muito mais puro e mais fácil de ser purificado e transformado em CO2 para a minha reação. Então, por isso essa escolha. Então, esses são os dois principais motivos, assim, da gente não ter ido buscar ainda outra coisa. Entendi? Foi mais por aí. Muito interessante, né? Tomara que chegue o dia que a gente consiga tirar esse CO2 mais diluído na atmosfera, né? Também, com Muito certeza. obrigado. Muito obrigado. Imagina. Parabéns. Obrigada. Então, chegamos aqui mais no final de mais uma palestra. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. A sua participação. E vou fazer novos convites, né? Acho que, com certeza, de maneira geral, tivemos aí uma boa aceitação, o pessoal gostou, né? Que Eu vi bom. aqui várias manifestações. E a gente oportunamente convida você para trazer novas, principalmente as novidades aí do setor de material polimérico aí, que isso nos interessa profundamente, né? Que bom. Tanto para responder, dar satisfação aos nossos alunos, quanto para interagir, né? Você falou assim que vocês têm intenção de interagir com universidades, nós também temos muita intenção de interagir com as empresas. Essa é uma das nossas propostas aí primordiais aí para o curso de mecânica. Então, mais uma vez, obrigado, Fernanda. E estou à disposição, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Se algum professor, algum convidado, alguém quiser perguntar mais alguma coisa, se quiser levantar a mão, estamos à disposição aí. Se não, eu vou fazer um intervalo, né? Porque agora nós temos um intervalo de alguns minutos e voltaremos às 16 horas para fazer a nova palestra, tá bom? Fernanda, obrigado novamente. Um grande prazer, um grande abraço. Tá? Obrigada, pessoal. Boa semana de estudos aí. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado a todos os convidados, todos que participaram. Muito obrigado. E faremos um intervalo aí de 30 minutos. Retornaremos
provavelmente às 16 horas, com a próxima palestra, que será sobre papel do engenheiro nas mudanças climáticas, tá? O pessoal, quem que vai falar aqui? A próxima palestra aqui, Alexandre Sampaio, processos de agitação, eficiência com tecnologia de simulação, tá bom? Professor, Oi. mandei uma mensagem ali no chat, aonde que vai ficar gravado? Nós vamos disponibilizar em algum local lá do site da mecânica, tá? Deixa a gente ver como que vai fazer isso, porque precisa ter espaço lá ou ter link para você poder acessar. Nós vamos montar isso daí e comunicamos a todos os alunos para que vocês possam ir lá e usufruir das palestras que estão lá, tá bom? A gente manda um aviso, tá bom? Eu não sei aonde vamos colocar ainda, mas na hora que determinar isso, a gente manda um aviso. Fica tranquilo. Hoje ainda vai ter mais? Eu não entendi, Sim. desculpa. Sim, teremos palestras, olha, tem uma agora às 16, às 17, e a última, se eu não me engano, é às 19, tá? Que é o encerramento com a Elbia Aparecida Silva Galmon. É uma das maiores especialistas de energia eólica aí do Brasil, e ela vai fazer o encerramento com a palestra dela, tá bom? Vai ser às 19 horas. Temos ainda mais 3 palestras, tá? Vou parar a gravação aqui.